Vamos ouvir o Dorival Júnior, então, Milhozzi. Eu acho que, como treinador da seleção, eu tenho a obrigação de me manifestar. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém, a história dele dentro do futebol, acho que todos nós conhecemos. Eu fico naturalmente assim, até é um momento difícil para todos nós expressarmos toda e qualquer situação, porque eu entendo que, primeiro eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que, por sinal, acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo. E que, de repente, não são abordados e são abafados porque as pessoas não têm vozes. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. E eu sei o quão doloroso talvez deva ter sido, com certeza deva ter sido, a cada uma delas que passam e passaram por um momento como esse. Eu não desejo isso a ninguém. Sinto por todos. Sinto por tudo que passarão a partir de então em suas vidas. Todos os que estão envolvidos. O que posso fazer é ajudá-los em orações. Nada além disso. É o sentimento que fica. Mas eu apenas gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Nós precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e que acontecem com muita frequência. Bom, aí um discurso mais água com açúcar do Dorival, ele não se furta de falar, ele não foge do tema, ele chama a responsabilidade que um treinador de seleção brasileira ele tem que ter, mas claro que não é uma fala emblemática, né? Aquela coisa assim que você fala, nossa, histórico que disse o Dorival, como a Leila rompeu ontem esse silêncio da CBF, como o Danilo rompeu um silêncio de jogadores e se posicionou muito bem. É meio ao estilo Dorival Júnior. Talvez muitos cobrem que o Dorival deveria ser um pouco mais enfático nessa resposta. Ele abre ali algumas brechas quando ele elogia a pessoa do Robinho, um atleta que ele trabalhou, né? Mas assim, o restante da fala é em solidariedade às vítimas, que é o principal. É o principal. A gente tem que sempre pensar. E o Zaidan hoje, à tarde, agora há pouco, conversando comigo, falou algo que é muito verdadeiro. Esses tipos de posicionamento, eles não devem ser para a imprensa, eles não devem ser para os jogadores, para quem quer, né, ouvir. Eles são justamente para a vítima, para a família da vítima. É como se fosse ali um momento de solidariedade, um momento de empatia. Nesse ponto eu acho que o Dorival ele entrega, mas em alguns pontos ele acaba deslizando ali porque aí tem a cabeça do futebol, as né, amarras Martelli? do futebol, né? Isso, exatamente. Olha, então, em relação ao pronunciamento do Danilo, acho que o primeiro ponto é o seguinte, ele captou muito bem um pronunciamento sobre a sociedade, e aí até fazendo paralelo com o que o Duval estava falando. Às vezes quem está falando, e aí é dirigente, treinador, jogador, eles se confundem, parece que eles estão ali preocupados em não sair tão mal com o jogador que eles conhecem e também não sair tão mal com a sociedade e passar um pano. A mensagem do Danilo é clara, assim, demorou muito tempo, mas que bom, ele tem o conhecimento de que ele, como uma figura de gênero masculina, vai sofrer com coisas e vai se preocupar com coisas muito mais inferiores do que uma mulher, por exemplo,
e eu acho que quando ele leva esse discurso para a sociedade, ele faz muito bem. Então, pode ser até por isso que não queriam que ele falasse, porque, enfim, o pronunciamento dele ia ser um tanto diferente quanto a assessoria gostaria, mas o ponto é, ele se pronunciou. Agora, o do Dorival, é isso, no momento que ele abre falando o cara é uma pessoa maravilhosa, todo mundo que está escutando, praticamente não escuta mais o que ele tem para dizer. Porque não é aqui a gente não está querendo falar sobre uma figura específica, né? A gente está querendo justamente que as pessoas, os jogadores se pronunciem para que isso seja evitado e que para isso chegue, para que isso consiga chegar na maioria de pessoas possíveis, para que tenha uma dimensão tão grande a ponto de, num próximo eventual momento, assim, que é o básico, né? Qualquer jogador, qualquer ser humano não cometer um ato de violência sexual. Que, de novo, repito, é o mínimo. Então, o pronunciamento do Dorival, nesse sentido, para mim, ele peca, ele falta muito, ele é muito carente, ele é muito superficial. Quando ele diz, a gente não tem muito o que fazer pelas vítimas a não ser orar, não, ele está errado, tem muito o que ser feito, além de orar, obviamente. E ele fala, não, mas a sociedade muitas vezes não olha para crimes do dia a dia. Ok, sim, tem razão, mas não é por isso que a gente tem que deixar de falar do crime do futebol, que acontece no meio do futebol. Muitas vezes o que está no nosso dia a dia, as pessoas passam pano justamente porque quando há oportunidade para que isso seja falado e que tem uma dimensão, que tem um impacto grande, não é falado. Então, se o cara que é jogador comete o crime, todo mundo ouviu, ninguém fala nada, que tem prova, que tem condenação em terceira instância, ninguém fala nada, por que no dia a dia eu vou precisar monitorar e fazer uma vigilância quanto a isso? Então, tem sim muito o que ser feito. E passa pelas pessoas se posicionarem, não ter medo, dar a cara a tapa, literalmente, e saber que certas coisas têm que ser ditas. Enfim, é mais um dia que a gente está aqui falando sobre isso, por causa do posicionamento dos dois, mas não sei vocês, seleção brasileira entra em campo, querendo ou não, amanhã, e aí para jogar bola, né, gente? Sim, sim. Óbvio que esses assuntos tomaram conta do noticiário, não poderia ser diferente, porque o futebol ele está atrelado à sociedade. O próprio Danilo falou algo sobre espelho, né? Que a sociedade espelha o esporte ou o futebol espelha a sociedade. E é verdade, né? O futebol ele é machista, ele é um meio machista porque a sociedade é machista. O futebol ele tem atos de racismo porque a sociedade tem atos racistas. A sociedade, de modo geral, o Brasil é racista, a Europa é racista. O racismo estrutural está no futebol, que a gente tem poucos treinadores negros, por exemplo, porque o racismo estrutural, mesmo com muitos jogadores negros, né? Se a gente for ver, principalmente aqui no Brasil, acho que a gente tem mais jogadores negros do que brancos, só que a gente tem menos treinadores, quase nenhum treinador negro na elite do futebol brasileiro, então o racismo estrutural ele tá no futebol assim como está na sociedade. É impossível você separar uma coisa da outra, né? Então, por isso que a gente tem que comentar. Então, aqueles que vêm com aquele papo, falem de bola, falem de futebol, não sei o que, a gente tá falando, mas tem hora que a gente tem que falar além disso, porque o futebol é feito por seres humanos. E a gente aqui fala a respeito disso o tempo todo, a nossa função até, né, como comunicadores, como jornalistas, comentaristas, enfim. E claro que tem espaço também pra gente falar de seleção brasileira de modo geral, até porque amanhã é a estreia do Dorival, Bruno.